A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17 e versículo de número 28 ao 30, que vai nos dizer assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Existem pessoas que elas são como Eliabe. Elas usam palavras contrárias para tentar nos atingir. Elas tentam tirar o nosso foco. O Senhor me trouxe aqui com esta palavra e eu já inicio esse vídeo dizendo para você: cuidado com palavras contrárias. Cuidado com aquilo que vem para tentar tirar você do foco. Cuidado com aquilo que vem para te ferir, porque tem gente que elas usam palavras realmente para ferir, propositalmente. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui com Davi. Eliabe estava usando palavras contrárias, para que Davi viesse ali realmente a esmorecer, para que Davi ficasse entristecido. Tem pessoas que estão querendo usar palavras contrárias para te abater, mas o Senhor te trouxe aqui para que você ouvisse essa palavra, e Ele diz para você: não dê ouvidos àquilo que é contrário. Davi sabia, irmãos, que Deus estava com ele. Você, em primeiro lugar, precisa ter convicção de que Deus é contigo. Porque se você não tiver convicção que Deus é contigo, se você não tiver convicção que Deus é na sua vida, a primeira palavra contrária que vier te abate, você desiste. Só que o Senhor não te chamou para a desistência. E através dessa palavra eu vejo o Espírito Santo encontrando a alma de pessoas que têm sido perseguidas com palavras contrárias. Tem gente que está lançando palavras como flechas para tentar parar o que você está fazendo, para tentar parar a obra de Deus na tua vida. Mas Deus está dizendo: não dê ouvidos àquilo que vem para te atingir. Declare comigo: meu Deus me chamou e eu vou ter certeza disso. O meu Deus me chamou e eu vou ter certeza disso. Quando você tem certeza que foi Deus que te chamou, não tem palavra contrária certa. Ninguém consegue te parar. Davi tinha um foco e Davi também tinha uma certeza. A certeza de que Deus estava com ele e que Deus conhecia o coração dele. Quando você sabe que Deus conhece o seu coração, você não fica tentando explicar para uma pessoa quem você é. Tem muita gente que está perdendo tempo tentando explicar o que ela é, o que ele é, para pessoas que já têm um conceito formado sobre você. Irmãos, tem gente que forma um conceito sobre a gente e não adianta a gente falar nada, porque essa pessoa não vai querer dar ouvidos. Eliabe achava o quê? Que Davi era um presunçoso, que Davi era um maldoso. E quem ia mudar isso da mente dele? Só Deus. Se Davi ficasse se justificando, Davi ia só perder tempo. Tudo que o diabo quer é que você fique perdendo tempo, tentando se explicar, tentando mostrar: não é bem assim não, eu sou uma mulher de Deus, não é bem assim não, eu sou um homem de Deus. E Deus está dizendo: pare de querer mostrar o que você é, deixe que eu, o Senhor, mostro. Continue focado, continue focada no que você está fazendo. Tem pessoas que, se você parar para dar ouvidos, é perca de tempo. Você só está perdendo tempo. Se Davi ficasse dando ouvidos a Eliabe, batendo boca com ele, ele só ia perder tempo, irmãos. Ele só ia perder a batalha, ele só ia perder aquela guerra. Tem pessoas que não podem parar para ficar ouvindo Eliabe, nem para bater boca, porque se você ficar parando para discutir, para falar, para ouvir, Deus está dizendo: você vai acabar perdendo guerras que o Senhor já tem uma vitória determinada para você. Se Davi parasse aqui para ficar discutindo com Eliabe, ele perderia o foco de Golias. Quando tem uma vitória prestes a acontecer,
Sempre vai ter um Eliabe no meio do caminho para tentar te desmotivar. Eu vou repetir para você entender. Quando tem uma vitória prestes a acontecer, sempre vai ter um Eliabe no meio do caminho para tentar te desmotivar, para tentar tirar você do foco. Davi não era presunçoso, Davi não era maldoso, Davi era escolhido. Vai ter muita gente que vai dizer que tu é metida, vai ter muita gente que vai dizer que tu é metido, que tu quer ser, mas Deus está dizendo, eu te escolhi, acabou. Ô irmã, porque as pessoas às vezes criam um conceito diferente de mim. Às vezes as pessoas ficam falando palavras que não são verdade. Deus está dizendo, você vai ficar perdendo tempo tentando mostrar que você não é aquilo que falam de você, sendo que você sabe que você não é. A sua consciência está tranquila? Você sabe quem você é em Deus? Então pronto, então foque no que Deus te chamou para fazer. Não fique focando naquilo que Eliabe está falando. Tem pessoas que vão falar até o queixo delas cair, até o queixo delas ficar torto, até a língua delas sair enrolando. E você não tem que se importar com isso. Você tem que focar no seu propósito. Qual é o seu propósito? Tem muita gente, irmãos, que está se perdendo do propósito, porque está parando para dar ouvidos às críticas. E você vai observar que as palavras de Eliabe realmente eram palavras malignas. Tem gente que empresta a boca pro diabo. Eu vou repetir porque isso é forte e é verdade. Tem gente que empresta a boca para o diabo, para tentar te desmotivar, para lançar palavras como seta, como flechas, e candoramante de rasto, para que você venha parar, para que você venha desistir. Olha como as palavras de Eliabe foram palavras fortes para parar Davi, para desmotivar a ele e para querer dizer para ele, olhe para a tua realidade, porque você não é nada. Tem muita gente que fica tentando fazer você olhar para o agora, para que você desacredite da promessa de Deus, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer, já desceu um azeite sobre a tua cabeça. Você é ungido, você é ungida, você foi escolhido, você foi escolhida e você sabe que Deus tem coisas grandes na sua vida. Então pronto, então foque no que Deus tem, mesmo que pessoas digam que você não vai alcançar o propósito de Deus. Porque o papel do inimigo é esse, irmãs. O papel do inimigo é esse, irmãos. É tentar nos fazer desacreditarmos das palavras de Deus, pra gente desmotivar. Só que Deus está dizendo, não desmotive, pois eu, o Senhor, tenho coisas grandes para fazer na tua história. Eu não esqueci da promessa que eu te fiz. Você vai ver aqui, ó, que Eliabe diz assim, ó, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, você está esquecido que você é um pastor de poucas ovelhas? Você está pensando que você é alguma coisa? Tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que é doente. Tem pessoas que verdadeiramente elas vão com palavras terríveis, sabe, venenosas, para tentar nos parar. Aí elas dizem assim, está pensando que você é alguma coisa só porque você tem uma promessa, mas nada aconteceu? Você está esquecida, do lugar que você mora? Você está esquecido, que você mora de aluguel? Você está esquecido, que você não é nada nessa empresa? Você está esquecida, que você era a ovelha desgarrada da família? Irmãos, tem gente que é assim, que ela fica tentando te desmotivar com palavras, às vezes querendo usar o teu presente, porque é impossível o teu presente, humanamente falando, de ter um cumprimento de palavra, um cumprimento de mudança de Deus na tua vida. Muitas vezes pessoas usam o passado para dizer assim, agora quer ser mais santa, mas esqueceu de quem já foi. Tudo isso é o diabo, tudo isso é o inimigo usando pessoas. Eliabe estava aqui querendo desmotivar a Davi, querendo levar Davi para a realidade, só que a mente de Davi estava muito avançada para ficar parada ali na realidade. Deus está dizendo, comece a olhar pelos olhos da fé, porque quando você olha pelos olhos da fé, você avança, você não fica parado no que está acontecendo, você não fica parado naquilo que está dando errado, você não fica parado naquilo na baia candorresta, candoramante de rasto, que é impossível, mas você foca no propósito de Deus. E através dessa palavra, Deus diz para você, foque no meu propósito. Foque naquilo que eu, o Senhor, te chamei para fazer. Irmã, mas estão desmotivando. Estão falando palavras contrárias. Estão querendo me ferir. Você acha que com Davi foi diferente? Não foi, não. Conosco, irmãos, não é diferente, não. Da mesma forma que aconteceu aqui com Davi, acontece com a gente nos dias de hoje. Só que Deus está dizendo, Davi tinha um foco. Davi era um homem forte. Davi, quando ele tomou posse da palavra de Deus ali, a Bíblia diz
que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele ficou cheio do Espírito Santo. E hoje Deus diz para você, você tem que lembrar que você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Você tem que lembrar que você é um homem cheio do Espírito Santo. Que você serve a um Deus perfeito, fiel e grande. E Ele vai cumprir a palavra dele na tua história. As palavras contrárias estão vindo como flechas. Irmãos, enquanto eu estou pregando, eu vejo flechas sendo lançadas de muitos lugares em pessoas. E tem pessoas que estão sendo atingidas mesmo. Eu consigo ver costas de pessoas, as costas. Eu consigo ver a frente atingida, até a cabeça está sendo atingida, as pernas, os pés. Então muitas setas estão vindo sobre pessoas, mas Deus está dizendo, não deixe elas te pararem. Foque naquilo que eu te chamei para fazer. Irmãos, quando a gente foca no que Deus tem conosco, é diferente. E hoje Deus está dizendo para você, eu tenho um propósito na tua vida. Queira Eliabe ou não, queira o invejoso ou não. Tem gente, amante de candorabacai de rasto, que é invejosa. Tem gente que não suporta a ideia de que você foi uma escolhida, de que você foi um escolhido. Aí fica tentando te desmotivar porque não tem o que fazer. Você vai observar quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, o primeiro a ele achar que era o escolhido de Deus para ser ungido ali foi quem? Foi Eliabe. Então Eliabe, irmãos, estava ferido. Por quê? Porque Eliabe não foi o escolhido. O profeta Samuel até achou, mas Deus disse, não é esse. Eu não vejo como homem, eu vejo de maneira amante de rasto diferente. Aí aqui você está vendo o que? Eliabe ferido. Tem gente que está ferida. Por quê? Porque ela não foi escolhida. Porque ele não foi escolhido. Aí fica desdenhando. Aí fica querendo fazer você parar. Aí fica querendo te desmotivar por pura inveja. A palavra é essa, inveja. E Deus está dizendo, não pare por inveja. Ramantio de candarabacandaraia. Declare comigo, eu não vou parar por causa da inveja. Eu não vou parar por causa da inveja. Não tinha outra palavra, irmãos, para definir Eliabe neste momento. Era inveja. E como ele estava amargo, como ele estava cheio de inveja, ele começou a destilar veneno. Tem gente que fica destilando veneno, palavras como seta. É, porque o diabo ele usa palavras, irmãos. Muitas vezes para tentar nos atingir. Você acha que ele vai tentar te atingir com pessoas de longe? Não. Muitas vezes serão pessoas de perto que vão destilar inveja, que vão lançar fora a inveja. Mas Deus está dizendo, tenha um antídoto através dessa palavra e não pare. Davi aqui estava com antídoto. A Bíblia diz, irmãos, que Davi pergunta, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Ou seja, o irmão dele estava tão ferido, estava realmente com o coração tão contrário a ele, que falou palavras tão terríveis, que ele diz, o que foi que eu fiz? E às vezes a gente fica assim, né? O que eu fiz essa pessoa? Eu não consigo entender porque ela tem tanta inveja. Porque ele tem tanto ódio e Deus está dizendo, é a minha promessa sobre a tua vida que está incomodando o inferno. Eu vou repetir para você entender. Tem gente que tem inveja de você. Tem gente que tem ódio de você. Porque você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Porque Deus falou que vai cumprir na tua história. E a pessoa já está vendo que Deus vai cumprir mesmo. A pessoa já está vendo que você é um escolhido, que você é uma escolhida. Esse é o motivo para algumas perseguições na tua história. Davi disse, só fiz uma pergunta. E Eliabe destilou tanto veneno ali, né, irmãos? Imagine. E você diz assim, eu não fiz nada. Às vezes eu falo com a pessoa, às vezes eu chego, cumprimento e a pessoa já me distrata. A pessoa toda áspera, fala palavras contrárias e Deus está dizendo inveja. Porque você é um escolhido. Porque você é uma escolhida. E tem gente que não suporta a ideia de que Deus te escolheu. Só que Deus está dizendo, eu te escolhi e acabou. Eu escolhi você como eu escolhi Davi, diz o Senhor. Versículo 30. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. A Bíblia diz que Davi desviou de Eliabe o foco. Hoje Deus ele está falando com homens e com mulheres através da palavra. Ele está dizendo, desvia o teu foco, viu? Tira o teu foco de algumas pessoas. Tira o teu foco de quem lança palavras contrárias. Tira o teu foco, Ramantio de Candarabacandaraia, de quem quer te parar.
Tira o teu foco de quem quer fazer você desistir. Tem gente que quer fazer você desistir. Tem gente que quer te parar. Só que hoje o Espírito Santo de Deus, ele fala contigo e ele diz: foca no teu chamado. Foca no propósito que eu tenho na tua vida. Foca naquilo que eu te chamei para fazer. Tava lá Golias prestes a cair. Deus ia dar vitória a Davi por intermédio ali, irmãos, daquela batalha. Hoje Deus diz para você: eu estou prestes a te dar vitória. Por isso não fique focando nessas palavras que vêm cheias de veneno, de gente invejoso, de gente que não está suportando ver o que Deus está fazendo na tua vida. E foque no propósito, foque na vitória que Deus já te deu, foque no Golias que já caiu, foque nas promessas que Deus ele te fez, porque Deus vai cumprir cada uma delas. Tem gente que está inflamada de inveja como Eliabe, e essa palavra é uma resposta de Deus. É Deus dizendo: não pare por causa do invejoso, não pare por causa de pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, que emprestaram a boca delas a Satanás para tentar te parar, mas comece a focar somente naquele que te chamou. Comece a mudar o teu foco, comece a parar de dar ouvidos. Enquanto o diabo vê que você está ficando inflamada e que você está ficando inflamado, ele vai usar mais pessoas como Eliabe para tentar te parar, mas ele está dizendo: quando você tirar o foco do que estão falando e focar somente no Senhor e na promessa, aqueles que estavam se levantando contra você começarão a enfraquecer. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aquelas palavras contrárias não pararam a Davi. Deus diz para você: não deixe as palavras contrárias te pararem, mas foque no Deus que te chamou. Declare comigo: eu vou focar no Deus que me chamou a partir de agora. Eu vou focar no Deus que me chamou a partir de agora. Deus é fiel. Foi Ele quem te escolheu e hoje Ele diz para você: foque no Deus que te chamou. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mostrar ao teu filho, Pai, a tua filha, que eles têm um grande valor para o Senhor e é nisso que eles têm que focar. Eles não têm que focar, Pai, nas palavras contrárias, que vêm cheias de veneno para destruir, para parar, para matar, para arruinar. Mas eles têm que focar somente na vitória que o Senhor já determinou, somente na tua palavra, naquilo que o Senhor chamou eles para fazerem. Ô Senhor, quantos Eliabes estão querendo parar teu filho, a tua filha? Quantas pessoas com palavras malignas? Eu te peço, nos dá um antídoto, Senhor, para que nenhuma palavra venenosa venha nos parar, que possamos focar somente no Senhor, porque o Senhor que fez a promessa, o Senhor ramante de cando, ramante de rasto, que falou que cumpriria grandes palavras e promessas na vida do teu filho, da tua filha. O Senhor é fiel e o Senhor vai cumprir como o Senhor cumpriu na história de Davi e glorificou o teu nome na história dele. Senhor, ensina os teus filhos a focarem na vitória, a focarem no milagre que vem dos céus e pararem de dar ouvidos a pessoas que estão tentando parar eles, porque o diabo, Senhor, tem usado pessoas como aqui Eliabe foi usado para tentar parar o teu filho, para tentar parar a tua filha, para tirar do foco. Mas Deus está dizendo hoje: olha para mim, olha para o alvo, pois se você olhar para o alvo, a tua vitória será completa e ninguém vai conseguir destruir o que Deus determinou para você. Pai, dê força aos teus filhos, dê sabedoria, que eles venham agir, Pai, como Davi agiu aqui, desviando o foco dos inimigos e focando somente na vitória. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história
história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Senhor. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que da mesma forma que Davi não ficou focando nas palavras contrárias de Eliabe, mas ele focou naquilo que ele tinha para fazer naquele lugar, que era derrubar Golias. Hoje Deus diz para você, foque na vitória, foque no resultado, foque na promessa. Deixe quem está lançando palavras contrárias na sua vida, na sua história para trás e foque no que Deus falou a você. A partir de agora, você não vai dar mais ouvidos às palavras contrárias, você só vai olhar para o que Deus te prometeu, pois Deus é fiel para cumprir a palavra dele e com certeza ele não vai te deixar, não vai te desamparar e vai glorificar o nome dele na tua história. Mude o foco, comece a olhar somente para aquele que te fez a promessa, porque ele é fiel para cumprir cada palavra. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.